falou uma coisa importante com relação à questão do balanço nuclear, e somando com o que a gente tinha falado há pouco, o senhor acredita, então, que um Putin acuado, o Putin e um Kremlin extremamente acuado, eles poderão utilizar a saída nuclear por falta de oportunidades? Ou seja, se o Ocidente negar uma saída, novamente a questão da saída honrosa, mas se o Ocidente negar uma saída para a crise, bem provavelmente o que a gente vai ter é a possibilidade de utilização do armamento nuclear? Olha, tá ligado aqui? Olha, o simples fato. Não, tá mudo. Espera só um pouquinho, Agora ministro, tá ficou mudo, mudo. estava ligado. Estava ligado antes. Não, o simples fato de que você admita uma saída nuclear já é eu acho muito ruim. Quem tem feito muito isso são analistas norte-americanos, que falam, não podemos negar que possa existir, etc., uma saída nuclear. Eu acho que é muito ruim, não se pode fazer, mas não se pode também excluir de todo que esse risco existe. Então, ele nunca seria justificável, porque é uma arma de destruição de massa, seria um absurdo total, mas nós não podemos ficar numa situação em que permanentemente você que tem essa ameaça no pano de fundo. Né? Pode haver um risco, pode haver uma pessoa. Eu participei, agora, se você me permite uma coisa pessoal, eu participei de uma comissão a título pessoal para a eliminação de todas as armas nucleares. Entre as outras pessoas, citar apenas um fato, havia o McNamara, que era ministro da Defesa na época da crise de Cuba. Ele disse, olha, eu não podia excluir que acontecesse um acidente, né, que alguém que aperta um botão errado em determinado momento, então você não pode brincar com isso. Agora, é claro que isso não pode ser usado como ameaça para que a Rússia obtenha todos os objetivos que ela deixou de usar de outra maneira. Agora, que a ameaça existe, no fundo existe, então você não precisa, você tem que encontrar uma solução pacífica, uma solução que respeite o direito internacional, que respeite a preocupação, que até certo ponto é legítima também, com as populações, como sempre em qualquer lugar. Veja bem, a União Europeia, que critica muito a integridade territorial, critica muito a violação da integridade territorial da Ucrânia pelas ações russas, ela fez exatamente o contrário quando se tratava do Kosovo. No Kosovo, você tinha a Rússia defendendo a integridade territorial da Sérvia, ou da antiga Iugoslávia, não me lembro, da Sérvia, eu acho, naquele momento, e você tinha a OTAN, não era tanto a União Europeia, desculpe, mas a OTAN defendendo a autodeterminação do povo kosovar que estava sendo oprimido pelo sérvio. Então, essas coisas não são simples. Não adianta achar que uma determinada leitura é a única. Há mais de uma leitura para os acontecimentos. E você tem que ter capacidade de ver as várias leituras, fazer um julgamento e encontrar uma solução, encontrar um ponto, como eu disse, de equilíbrio e de desconforto. Ninguém sairá contente e feliz disso. Mas acontece que ficarão mais infelizes ainda todos nós se a guerra persistir. Eu vou perguntar muito, muito objetivamente, porque tá meio confuso aqui. O Brasil tem ou não esse plano de paz? Porque quando a gente fala que a Rússia diz que está analisando, o senhor falou assim, não existe o plano de paz. Não existe uma proposta. Ao mesmo tempo, o senhor falou que Lula está conversando, que tem uma proposta, que pode conversar, que conversa com... Existe ou não um plano ou uma proposta que Lula vai levar adiante? Só para ficar bem claro isso, ministro, a gente não cometer erros. É muito claro para mim, acho que eu já respondi, mas eu vou voltar a responder. Não há nenhum plano acabado, entregue, olha, o roteiro é esse, vocês façam isso, que aí todo mundo fica em paz. Não, isso não existe, nunca foi feito. Porque esse plano de paz tem que decorrer da própria negociação. O Lula, sim, tem apresentado sempre a ideia de que é necessário um grupo de países que não estejam diretamente envolvidos no conflito, afetado todo mundo está, mas, digamos, diretamente envolvidos no conflito, para que e por isso nós também não vendemos armas, nós não queremos... Porque se você vende armas, você está envolvido no conflito. Se você cede armas, você está envolvido no conflito. Então, nós não cedemos armas, a Rússia não vai precisar e não vai pedir, mas se pedisse também não teria. Então, então é preciso um grupo de países que não esteja envolvido diretamente no conflito para que possa estimular uma conversa da onde possa surgir um plano execuível. Se perguntar se na minha cabeça, na cabeça do presidente, não existem ideias, claro que existem.
mas nós queremos testá-las através do diálogo, não é apresentar um plano e dizer, olha, a saída é isso aqui. Russos, vejam bem, é isso aqui. Americanos, ucranianos, vejam bem, é isso aqui. Não, isso seria uma tolice. Mas a essência do plano é a disposição de negociar e a necessidade de que haja países. Agora, se você considerar que isso é um plano, sim, existe um plano, porque existe a ideia de envolver países que não estão envolvidos nas discussões. Eu acho que ficou claro, é uma grande proposta, porque senão a gente falaria, a Rússia está. O Brasil desmente a Eles Rússia. consideraram, eu acho que lendo aqui a declaração, eles consideraram o fato de você propor que outros países participem e discutem como um plano. Como um plano. Não deixa de ser, mas não é um plano em termos de ser, digamos, como chamavam lá. A gente pode dizer que Lula tem uma proposta de paz e que está trabalhando com ela. Eu acho que nós temos coisas, Fabiola, deixa eu dizer, nós temos coisas, o presidente Lula certamente tem coisas, e eu tenho coisas, e o ministro Mauro Vieira tem coisas na nossa mente, de coisas que devem, mas eu acho que você fazer uma proposta e mandar é queimá-la antes de discutir. Se você sente que há uma resistência enorme a determinado assunto, vamos procurar um outro caminho. Nós já participamos de outras discussões sobre isso, no caso do Oriente Médio, no caso do Irã, então a gente tem que ver o que é situações internas, como na Venezuela e outras. Então, o mais importante é voltar a conversar. Conversar. Aliás, nunca foi conversar. É que o que eu acho que aconteceu, na verdade, aqui, não só agora, mas é que aconteceu na mídia brasileira de uma maneira geral, foi uma confusão com relação aos termos plano e proposta, até um pouco estimulado pela declaração do vice-ministro das Relações Exteriores russo, que, na verdade, o que o senhor está colocando é que o que o presidente Lula propõe é que países que não estão envolvidos no conflito usem esse espaço de não envolvimento para chamar o diálogo entre as duas partes. Isso, ou seja, é uma grande proposta que dali pode sair um plano de paz. É que o que, na verdade, o ruído que aconteceu... ele leu inteira a declaração. Exatamente, do vice-primeiro-ministro russo, era... Exatamente isso. Só que não é só chamar o diálogo, mas se escrito entregue. Eu acho que está claro. Ô, ministro, só aproveitando, eu sei que o horário está corrido, tem uma reportagem aqui falando sobre a visita de Lula à Ucrânia. Coloca na tela, por favor. Eu queria que ele respondesse a isso, dizendo que a visita de Lula à Ucrânia pode mudar sua atitude sobre a guerra. Isso é o que diz a embaixada, embora não haja uma confirmação dessa visita de Lula à Ucrânia, a embaixada do Brasil... Não tem nenhuma... Nada pode se excluir, mas eu acho que é muito cedo para falar nisso. Eu acho que essas coisas você não começa pelo final, não pode fazer. Então, eu acho que aquilo que foi definido pelo Sakamoto, aí, entendido por ele, é o correto. A única pequena nuance que eu faria, quer dizer, não é só chamá-los ao diálogo, é também se dispor a participar desse diálogo e encontrar soluções para pontos que, aparentemente, eles sozinhos entre si não encontrariam.